Olá, pessoal! Hoje vou direto ao ponto, como se fosse um juiz sentado na sua frente, explicando em linguagem clara e objetiva o que precisa acontecer para Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, superar os obstáculos judiciais e concorrer às eleições de 2026. Muitos acreditam que ele está sendo injustiçado, alvo de uma perseguição política sem precedentes. Mas será que há um caminho para ele voltar ao jogo? Eu sou o juiz Eduardo Lima e vou revelar, passo a passo, o que precisa ser feito. Preparem-se, porque essa é uma batalha jurídica, política e popular que pode mudar o destino do Brasil. Vamos aos fatos, sem rodeios, para você entender tudo e ficar grudado até o final. Primeiro, vamos entender a situação. Estamos em agosto de 2025 e Jair Bolsonaro enfrenta um cerco pesado. Ele está inelegível até 2030 por decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que o condenou por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em 2022. Além disso, ele é réu no Supremo Tribunal Federal por suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Como se não bastasse, ele usa uma tornozeleira eletrônica, está em prisão domiciliar noturna e foi proibido de usar redes sociais. Para muitos isso é lawfare, o uso do judiciário para eliminar um adversário político. Para outros, é a justiça sendo feita. Mas eu, como juiz, vou focar no que pode ser feito para reverter isso e abrir as portas para 2026. Aqui está o plano em 5 passos claros. Passo 1. Derrubar a inelegibilidade no TSE. O maior obstáculo é a inelegibilidade até 2030, decidida pelo TSE em 2 condenações. Uma por discursos no Palácio da Alvorada contra o sistema eleitoral e outra por usar o 7 de setembro de 2022 para fins eleitorais. Essas decisões precisam ser revistas e rápido. O que fazer? A defesa de Bolsonaro deve entrar com recursos no TSE, pedindo a anulação das condenações. O argumento principal é que o TSE exagerou na interpretação do que é abuso de poder. Discursos políticos, mesmo polêmicos, fazem parte da democracia. E punir um candidato com inelegibilidade, por isso, pode ser questionado como desproporcional. A defesa precisa contratar juristas de peso, como Ives Gandra Martins ou até especialistas internacionais, para reforçar o caso. Eles devem apontar falhas processuais, como falta de provas concretas, ou decisões baseadas em subjetividade. Se o TSE rejeitar os recursos, o próximo passo é apelar ao STF. Lá, a defesa pode argumentar que a inelegibilidade fere a liberdade de expressão e o direito do povo de escolher seus líderes. Um precedente importante é o caso de Lula em 2021, quando o STF anulou suas condenações na Lava Jato, liberando-o para concorrer em 2022. Se funcionou para Lula, pode funcionar para Bolsonaro. Mas o prazo é curto. Esses recursos precisam ser julgados até meados de 2026, antes do registro das candidaturas. Passo 2. Neutralizar o processo de golpe no STF. O segundo grande problema é o processo no STF, onde Bolsonaro é acusado de planejar um golpe de Estado com aliados, como os generais Augusto Heleno e Braga Neto. A denúncia da Procuradoria-Geral da República se baseia na delação do tenente-coronel Mauro Cid e em documentos como o suposto plano Punhal Verde e Amarelo. Se Bolsonaro for condenado, não só a inelegibilidade será mantida, como ele pode acabar preso. O plano aqui é atacar as fraquezas da acusação. Primeiro, a defesa deve questionar a delação de Cid. Ele era um subordinado de Bolsonaro, e delações muitas vezes são negociadas em troca de benefícios. A defesa precisa pedir perícias rigorosas nas mensagens, áudios e documentos apresentados por Cid. Se houver contradições ou falta de provas diretas ligando Bolsonaro a um plano de golpe, o caso pode desmoronar. Além disso, a defesa deve pedir a suspensão das medidas cautelares, como a tornozeleira e a prisão domiciliar.
Essas restrições podem ser vistas como exageradas, já que Bolsonaro não representa risco imediato. Um bom advogado pode convencer pelo menos 5 dos 11 ministros do STF a suspender essas medidas, mostrando que elas prejudicam a imagem da justiça brasileira. O julgamento do caso do golpe está marcado para o fim de 2025, então a defesa precisa agir rápido, com argumentos sólidos e pressão pública para um julgamento justo. Passo 3. Pressão no Congresso para uma anistia. O terceiro passo é político e depende do Congresso Nacional. Mesmo que os recursos no TSE e no STF falhem, há uma carta na manga, uma proposta de emenda à Constituição que anistie condenações por crimes eleitorais e reverta inelegibilidades de 2023. Essa PEC já está em discussão na Câmara, impulsionada por deputados do PL, Republicanos e União Brasil. Se aprovada por 308 deputados e 49 senadores, ela pode liberar Bolsonaro para 2026. O que precisa acontecer? Bolsonaro e seus aliados, como Tarcísio de Freitas, Flávio Bolsonaro e Nicolas Ferreira, devem mobilizar a base no Congresso. Em 2025, o PL já é a maior bancada da Câmara, com 99 deputados e tem 12 senadores. Se eles conquistarem mais cadeiras nas eleições municipais de 2024 e manterem a pressão, a PEC pode passar. O senador Ciro Nogueira, líder do PP, já disse: se o povo quer Bolsonaro, o Congresso vai ouvir. A aprovação da PEC seria um golpe político contra o STF e o TSE, mostrando que o Legislativo pode corrigir decisões judiciais controversas. Passo 4. Mobilizar o povo brasileiro. O quarto passo é o mais poderoso: o povo. Bolsonaro tem uma base fiel de milhões de eleitores. 58 milhões votaram nele em 2022. Essa força precisa ser usada. Manifestações pacíficas, como as que lotaram a Avenida Paulista em 2024 e 2025, mostram o apoio popular. O juiz Eduardo Lima acredita que atos ainda maiores em todas as capitais podem pressionar o Judiciário e o Congresso. A estratégia é lançar a campanha Bolsonaro Livre 2026. Essa campanha deve incluir carreatas e atos públicos, organizar eventos em cidades como São Paulo, Rio, Brasília e Belo Horizonte, com bandeiras do Brasil e mensagens como Justiça para Bolsonaro. Petição nacional. Coletar 10 milhões de assinaturas exigindo a revisão da inelegibilidade. Isso pode ser entregue ao TSE, ao STF e ao Congresso. Pressão nas redes. Como Bolsonaro está proibido de usar redes sociais, aliados como Eduardo e Flávio Bolsonaro, além de influencers como Pablo Marçal, devem manter a campanha viva no X, no Instagram e no TikTok. O povo é a chave. Se milhões de brasileiros mostrarem que querem Bolsonaro como candidato, os tribunais vão sentir a pressão. O juiz Lima diz: a democracia é o povo. Se ele falar alto, ninguém segura. Passo 5. Apoio internacional para proteger Bolsonaro. O último passo é buscar apoio fora do Brasil. O juiz Lima destaca que a pressão internacional pode mudar o jogo. O presidente americano Donald Trump já chamou as ações contra Bolsonaro de perseguição política. Ele pode ser um aliado poderoso, especialmente por causa da Lei Magnitsky, que pune autoridades acusadas de violar direitos humanos. Se Trump ameaçar sanções contra membros do STF ou do TSE, isso pode forçar uma revisão das medidas contra Bolsonaro. O plano é que Eduardo Bolsonaro, que vive nos EUA, articule com aliados de Trump uma campanha internacional. Eles podem levar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, alegando que a inelegibilidade de Bolsonaro fere seus direitos políticos. Além disso, ONGs conservadoras, como a Heritage Foundation, podem pressionar a ONU e a OEA para investigar o caso. Uma reunião entre Bolsonaro e Trump, se o passaporte dele for devolvido, seria um recado claro: o mundo está de olho no Brasil. Os riscos no caminho esse plano não é fácil. Há obstáculos enormes. O STF pode endurecer. Se o Supremo sentir que está sendo desafiado,
pode acelerar a condenação de Bolsonaro no caso do golpe, tornando a prisão uma realidade. Divisão na direita. Pré-candidatos como Tarcísio de Freitas e Romeu Zema podem dividir a base bolsonarista, enfraquecendo a pressão por sua volta. Opinião pública. Pesquisas mostram que 48% dos brasileiros acham que Bolsonaro deve ficar inelegível. Convencer esses eleitores de que ele é vítima de injustiça é um desafio. Tempo curto. O prazo para reverter a inelegibilidade e o processo no STF é apertado. Tudo precisa estar resolvido até junho de 2026, quando começam os registros de base, candidatura à esperança e o futuro apesar dos riscos. O juiz Eduardo Lima está otimista. Se a defesa for competente, o Congresso agir, o povo se unir e o apoio internacional chegar, Bolsonaro pode voltar em 2026. A justiça deve servir ao povo, não a interesses políticos. Ele acredita que o Brasil está em um momento decisivo. Ou o judiciário recua, ou a polarização vai explodir. As próximas semanas serão cruciais. A defesa de Bolsonaro já entrou com recursos no TSE e a PEC da anistia avança na Câmara. Manifestações estão marcadas para o 7 de setembro de 2025, com expectativa de reunir 500 mil pessoas em todo o país. Nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro se prepara para um encontro com aliados de Trump. O clima é de tensão, mas também de esperança para os apoiadores do ex-presidente. Fiquem de olho. Essa é a luta de Jair Bolsonaro para voltar ao jogo em 2026. Será que ele vai conseguir? Será que o povo, o Congresso e o apoio internacional vão fazer a diferença? Ou o sistema judicial vai manter o cerco? Uma coisa é certa: os próximos meses vão definir o futuro do Brasil. Se você quer acompanhar essa saga, compartilhe esse vídeo, comente sua opinião e entre nos nossos canais no WhatsApp e Telegram para mais atualizações. O Brasil está fervendo e você não vai querer perder o próximo capítulo. Até logo, pessoal!